O processo é uma sequência, né, que tem aqui a execução, tem aqui o segmento de código que está sendo executado, e toda essa estrutura aqui auxiliar do sistema operacional. Outro elemento que surgiu, que o pessoal criou para simplificar um pouco o uso de recursos, é o que foi chamado de thread, ou thread, não, thread. Eu vou chamar de thread, ou thread, aqui na nossa disciplina, não vamos nos atentar muito para a pronúncia, mas o que é esse recurso? Nada mais é do que uma linha ou um fluxo de execução, é uma execução, uma sequência de comandos aqui que está sendo executado dentro de um processo, né? Aqui eu estou dando exemplo, imaginem como essa sequência aqui, né, de comandos que está sendo executado. Todo processo possui ao menos um ou uma thread. É lógico isso, né? Todo seu processo vai ter ao menos uma sequência de execução, que é onde os seus comandos do seu programa vão estar sendo executados, né? A diferença para threads, para processos, é que, e aqui é que vem a grande vantagem, o grande pulo do gato, é que um processo, dentro dele, ele pode criar várias threads. E há um reuso de recursos aqui. Grande parte daqueles recursos que o sistema operacional precisa gerenciar dentro de um processo é compartilhado por todas as threads. Então, aquele segmento onde fica o código do programa, onde ficam as variáveis, onde ficam os arquivos abertos, são compartilhados por todas as threads que estão executando dentro do mesmo programa. Isso traz uma economia de espaço, economia de tempo também, porque agora o seu sistema operacional, como você não vai criar vários processos, criou um processo só, dentro dele com vários fluxos de execução, vários programas, digamos assim, sendo executados simultaneamente, você economiza, né? Economiza e tem esse benefício de execução que a gente chama de multithread, né? Uma execução em várias threads. Benefícios das threads: aumenta o desempenho, isso que eu estava dizendo para vocês, né? Porque são menos recursos envolvidos. Quando você tem um equipamento que possui várias CPUs ou vários cores, é uma forma de você ter o paralelismo real dentro do seu programa que você está desenvolvendo. Porque você consegue, por exemplo, numa CPU com 4 cores, se você vai conseguir executar ao mesmo tempo até 4 threads que estão lá dentro do seu programa. Então, você consegue ter até 4 coisas executando simultaneamente dentro do seu programa, do seu processo. Aqui eu estou trazendo um exemplo de um editor só para a gente fazer uma analogia, né? Como é que seria o Word da vida numa versão monothread, numa versão com uma única thread, com uma única linha de execução. A diferença seria o seguinte: para o Word que a gente está acostumado a usar, o Word ele tem o corretor ortográfico, que ele vai corrigindo as palavras aqui, vai sublinhando à medida que você vai digitando, né? Numa versão monothread, o que aconteceria? O usuário começaria a digitar, digitou a letra E, letra D, letra I, letra T, letra O. Digitou uma palavra. Quando ele terminou de digitar essa palavra aqui, o nosso processo ia parar para o Word conseguir executar o corretor, para só depois voltar para cá e permitir que o usuário continuasse a digitar. E haveria essa necessidade aqui de trocar a rotina que está sendo executada para só depois voltar. Imagina, o Word, por padrão, ele sempre, até onde eu sei, né, toda vez que você abre um documento, ele executa o corretor ortográfico. Imagina que você foi lá, abriu um documento de centenas de páginas e o padrão dele é executar o corretor ortográfico. Numa versão monothread, enquanto ele não concluísse a rotina de correção, o nosso editor ia ficar paradão ali, sem o usuário poder fazer nada, até que ele terminasse a rotina de correção. O que não é o que acontece no Word que a gente usa, né? Aqui eu estou dando um exemplo de uma versão com 2 threads.
Imagina que uma thread seria a aplicação principal, né? Aquela que interage com o usuário, permite que ele digite e vai lendo os comandos. E na outra thread, é a thread que fica rodando o nosso corretor ortográfico. Com isso, a gente tem duas linhas de execução dentro do mesmo processo. E aí é possível que, enquanto o usuário vai digitando aqui a palavra, aquela outra thread de corretor, enquanto o usuário vai digitando aqui uma palavra, editor, a outra thread já está lá rodando, fazendo as trocas lá com o sistema operacional para fazer a correção e já sublinhar. E o usuário continua digitando, não fica bloqueado. Mesma coisa na hora de abrir o arquivo, né? Enquanto o arquivo abre, o usuário já consegue ir digitando texto aqui e a outra thread do corretor está rodando para fazer a correção no arquivo. Se a gente colocar mais uma thread, por exemplo, a gente poderia fazer uma thread para salvar o arquivo periodicamente. É uma terceira thread que fica só lá de tempos em tempos executando a rotina de salvar, para salvar o arquivo, sem interromper o que o usuário está fazendo aqui. Outro exemplo, e aí trazendo para a implementação que vocês fizeram no trabalho 1. Imagine que você tem aqui o servidor, vocês implementaram o servidor HTTP. Está aqui o servidor de vocês. O que acontece quando vem uma requisição GET lá do usuário? O seu servidor processa essa requisição e dá uma resposta, certo? O que acontece se vier uma requisição GET? Digamos que veio aqui uma requisição GET de um arquivo de 1 GB. Aí o seu processo vai entrar aqui num fluxo para mandar os dados desse arquivo de 1 GB para o usuário. Se por um acaso vier ao mesmo tempo um outro GET aqui, o que vai acontecer? Como esse processo está envolvido aqui com aquela requisição, esse outro GET vai ficar parado lá no accept, porque o seu processo não voltou lá para o accept ainda para pegar o próximo GET. Ou seja, esse GET aqui vai ficar parado. O usuário vai ficar lá aguardando resposta. Isso numa versão monothread. Numa versão com multithread, o que você poderia fazer? Cada uma dessas requisições, chegou uma requisição GET, o que você faz? O seu servidor cria uma thread para processar essa requisição. Só cria a thread e delega para a thread a resposta, o response aqui. E logo em seguida, criou a thread, delegou a resposta e logo em seguida volta o servidor para o accept. Enquanto essa thread aqui vai processar o arquivo de 1 GB, o seu servidor vai estar lá no accept esperando o próximo GET. Chegou o próximo GET, ele cria uma outra thread para tratar esse outro GET num processamento separado e depois vai fazer o response, certo? Para cá. Ou seja, cria essa segunda thread e logo em seguida volta aqui para o accept para esperar a próxima. Com isso, a gente consegue ter o nosso servidor capaz de tratar várias requisições ao mesmo tempo, delegando, criando uma thread, uma linha de execução aqui para tratar cada uma dessas requisições. Isso é o que acontece nos servidores reais. Se você for olhar, por exemplo, o Tomcat do Java, você vai ver que, se olhar lá no código-fonte, você vai ver que ele faz nada mais, nada menos do que isso. Você tem como configurar quantas threads, né, vão estar disponíveis lá para tratar as requisições, e a cada requisição que chega, o servidor cria uma nova thread e delega o tratamento da requisição e a devolução da resposta. Sobre os estados, só bem rapidamente, né, as nossas threads têm os mesmos estados dos processos, porque uma thread, ela também fica como pronta para ser executada, ela pode ser interrompida, porque ela não fica usando a CPU o tempo todo, e ela pode ser terminada também. E ela pode entrar nesse estado de waiting, se for uma thread que depende de um
um dado ou de um evento enfim, do usuário, por exemplo, né? Então, toda thread tem os mesmos estados.